Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan, eu sou pesquisador e advogado atuante em áreas de economia criativa, artes e novas tecnologias. E fui convidado pelo pessoal do Sala Secreta para responder algumas questões sobre direitos autorais, nas lives que têm sido realizadas por diversos artistas em plataformas como YouTube, Face e Instagram, trazendo um pouco de arte para esse período de quarentena que estamos passando. Eu vou falar para vocês algumas coisas sobre como a lei trata os direitos autorais nessas plataformas e os cuidados que os artistas independentes têm que tomar para terem seus direitos protegidos. Primeira questão é: como ficam os direitos autorais durante as lives? Eles são pagos normalmente? Bem, antes de entrar na resposta em si, é importante falar um pouco sobre o pagamento desses direitos autorais. Quando falamos o termo direitos autorais, na verdade estamos tratando de uma coisa muito mais complexa que simplesmente um valor em dinheiro que pode ser atribuído a uma obra ou a obrigação de pagar algo por usar ou executar essa obra. No caso da música, a coisa é mais complexa ainda, porque uma música, grande parte das vezes, é o resultado de um trabalho de muitas pessoas, tendo uma contribuição autoral variada. É por isso que podemos separar os direitos autorais em duas frentes. A primeira que chamamos de direitos morais do autor e a segunda que chamamos de direitos patrimoniais do autor. É de direitos patrimoniais que se trata quando se fala em pagar direitos autorais. Eles estão ligados com o direito do autor de usufruir da sua obra, ou seja, se A escreve uma letra ou compõe uma música, A tem o direito de usufruir e impedir que B usufrua da obra dele ou exigir que B pague uma quantia devida como remuneração. Esse direito, no caso das lives, tem a ver com a ideia de execução pública, quer dizer, uma coisa é comprar uma música, que é cada vez mais raro hoje em dia, um disco, um CD para ouvir em casa. Outra coisa é tocar, reproduzir ou, como falamos, executar essa música em um ambiente de acesso de diversas pessoas que vão ouvir o resultado de uma obra artística de alguém. Toda a execução pública de uma música depende do pagamento de direitos autorais. Podemos entrar em uma discussão grande aqui do que significa execução pública em diversos casos cinzentos. Mas no caso de uma live, em uma plataforma de vídeos, tratamos sim de execução pública. Sem adentrar na dinâmica desse pagamento, o fato é que esses direitos autorais devem ser pagos aos titulares, mas por previsão da Lei de Direitos Autorais, esses direitos podem ser arrecadados de forma centralizada, por associações de músicos e compositores, e ainda pela entidade que representa de modo mais típico a união dessas associações, o famoso ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais do setor da música, formado pela série de associações, umas 9 para ser mais exato, que reúnem compositores, intérpretes, arranjadores, regentes e etc. As plataformas de direito de vídeo online, melhor dizendo, como o YouTube, têm acordos com o ECAD para a arrecadação dos direitos autorais, decorrentes dos conteúdos que são divulgados lá. Então, os pagamentos dos direitos são muito mais automáticos do que parece quando se faz uso de plataformas famosas como o YouTube. Um artista renomado, por exemplo, pode ter as dinâmicas próprias de recolhimento desse valor de direitos autorais, ainda mais levando em conta que ele tem uma grande estrutura, inclusive e em especial quando ele interpreta músicas de outros artistas. É interessante pensar a relação entre as estruturas que esses artistas de renome assumem para recolher os direitos de execução pública de uma música de terceiros e em uma plataforma que, em tese, já tem a sua dinâmica própria de recolhimento, como as parcerias com o ECAD, no caso do YouTube. Em segundo lugar, fica a questão: além dos artistas renomados e das bandas que antes apresentavam-se em bares, como elas estão fazendo os shows online? O que se aplica em termos legais? Para responder essa pergunta, é importante perceber que o caso do artista e da banda independente é muito relevante nesse aumento de números de lives nas plataformas de vídeo. Porque, por um lado, os artistas de renome podem desenvolver plataformas próprias, o que, na verdade, pelo que temos visto, não é muito comum, já que os grandes nomes da música que fizeram suas lives usaram as plataformas como o YouTube. Os artistas independentes, eles não conseguem fugir dos meios de divulgação e das plataformas de vídeo mais típicas. Assim, o fato dessas plataformas terem meios de arrecadação automatizada facilita um pouco a vida desses artistas, já que as regras de obrigação de recolhimento dos direitos autorais é rigorosamente a mesma.
Por outro lado, vale dizer que as plataformas têm também bastante tecnologia. O YouTube, em especial, tem o Content ID, para conferir se um determinado conteúdo está protegido por direitos autorais e se determinada pessoa está ou não executando indevidamente este conteúdo, ou seja, executando sem autorização do titular dos direitos, que no caso das músicas são divididos normalmente entre autores e editora musical, ou a publisher. Um dos pontos interessantes que é possível consultar nas notas explicativas do funcionamento do Content ID, inclusive prevê a possibilidade de encerramento automático de uma determinada transmissão ao vivo, caso o robô do Content ID identifique que há transgressão aos direitos autorais de terceiros. Por isso, no caso dos artistas independentes, o mais aconselhável é verificar antes da transmissão e com o setlist já fechado a titularidade dos direitos autorais das músicas que serão executadas e conseguir o contato dos titulares para evitar que o robô do Google, por exemplo, derrube a transmissão. Isso é independente de pagar os direitos autorais por via da arrecadação do ECAD.